Dentro do ciclo de palestras do Life Fitness Digital Experience 2020, a gente recebe Fábio Cantizano, consultor de marketing para negócios fitness e também diretor do GCAP, criador do programa Musculação Rentável. O tema será: como tornar a musculação mais lucrativa? Olá, eu sou Fábio Cantizano, especialista em marketing esportivo, consultor de marketing para negócios fitness, e eu estou aqui para conversar com você hoje sobre um assunto extremamente importante, que é a lucratividade da sua sala de musculação. Eu sei que você está acostumado a avaliar a lucratividade da sua empresa como um todo, mas eu escolhi a musculação justamente por ser uma atividade carro-chefe na maioria das academias tradicionais e por ter um custo operacional altíssimo. Com luz ligada o tempo inteiro, professor de plantão durante todo o período e a manutenção dos equipamentos também. Então vai ser um prazer conversar com você sobre isso. Antes de a gente começar o nosso conteúdo, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou formado em Educação Física pelo UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Eu escolhi estudar Educação Física porque eu era atleta de triatlon e o meu sonho era ser técnico de triatlon. E eu sempre disse para mim mesmo que eu jamais trabalharia dentro de uma academia porque eu não gostava desse ambiente. Pouco tempo depois, eu comecei a trabalhar com musculação. Falei que eu jamais daria aula coletiva, pouco tempo depois eu estava me sustentando dando aulas coletivas. Então eu comecei a perceber que, independente da vontade que a gente tem, a nossa vida vai trazendo diversas oportunidades, a gente começa a abraçar algumas causas que muitas vezes não tem a ver com aquilo que a gente almejou no início da nossa jornada. Então o que eu estou querendo dizer para você com isso? O pensamento que a gente tem hoje em dia acerca da musculação, a gente tem que utilizar para poder beneficiar não só a nossa sala, mas o nosso cliente também. Então a gente tem que pensar a musculação de acordo com o conhecimento que a gente tem e também pensar de acordo com a cabeça do cliente. Como é que esse cliente percebe a sala de musculação? Então, feito isso, eu tinha prometido para mim mesmo que eu jamais ia falar sobre a parte técnica da musculação na internet, justamente por me posicionar no mercado como um consultor de gestão. Mas eu senti a necessidade de criar um site para ajudar gestores a criar conteúdo para o seu público-alvo, falando sobre musculação, sobre os benefícios, criando uma demanda maior para dentro da nossa sala de musculação, porque é uma atividade que eu considero fantástica e que eu levanto a bandeira até o final dos meus dias. Então eu fiz uma pós-graduação em treinamento desportivo, trabalhei por 20 anos em sala de musculação e 15 anos em aulas coletivas. Treinei pessoas lesionadas, com problemas cardíacos, trabalhei com fisiculturismo durante muito tempo. Então, eu percebi que a musculação pode atender desde uma criança até um idoso, independente dos objetivos que essas pessoas têm. Não se assuste quando eu falo de criança e de idoso, porque a ciência já conseguiu comprovar a eficácia da musculação para todo esse público, desde que seja trabalhada com evidências científicas, com todo o cuidado, sendo prescrito por profissionais qualificados e habilitados em seus conselhos profissionais. E eu fiz a minha pós-graduação de marketing esportivo justamente para poder unir essa parte técnica, a parte de marketing, para poder ajudar a criar na cabeça do cliente uma percepção com um valor maior com relação às atividades ligadas ao fitness. Confesso para você que de uns 10 anos para cá, 12 anos para cá, eu acabei concentrando um pouco mais os meus esforços na área de musculação, justamente por ser a atividade que eu comecei e que eu comecei a perceber também os benefícios que todo mundo poderia aproveitar. Então eu acabei focando, trilhando o meu caminho com a musculação. Vai ser um prazer conversar com você sobre isso. Criei a empresa chamada GCAP, Grupo de Capacitação Profissional no Esporte, especializado em consultoria de marketing para negócios fitness e do esporte, e capacitação profissional de todos aqueles que atuam na área esportiva e no mercado fitness também. Então já tenho aí alguns anos nessa estrada trabalhando, treinando equipes com relação a atendimento, com relação a vendas. E hoje eu estou aqui para conversar com você. Agradeço de coração o convite da organização e vamos começar. Então o objetivo do nosso encontro hoje aqui é compreender os fatores que influenciam na lucratividade da sua academia. Eu não vou trazer nenhuma fórmula para você, eu sou péssimo com receita de bolo, eu estou aqui para fazer você pensar sobre o seu negócio, para amanhã mesmo, através da identificação dos erros que você vem cometendo na sua sala de musculação, você conseguir fazer algumas correções, até conseguir fazer um plano estratégico de médio a longo prazo para poder melhorar a lucratividade da sua sala.
Primeiro de tudo, a percepção que existe da musculação hoje em dia no mercado. Ela foi popularizada na década de 60, 70 pelos fisiculturistas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil fazia-se muita ginástica, né, e outras atividades ao ar livre, fazia-se natação, enfim. A musculação ela não era tão popular assim quanto outras atividades. Pelo contrário, né, ela sofria preconceito por boa parte das pessoas, inclusive até da área de saúde. E se vocês perceberem, eu criei ali 3 anilhas na apresentação, né? Eu vou utilizar essas anilhas para poder ilustrar a nossa apresentação, colocando um atleta, colocando uma pessoa idosa e colocando uma criança treinando musculação. Tá? Eu sei que isso pode criar impacto para você, mas você vai entender o porquê dessas anilhas até o final. Como é que eu posso convencer, de repente, a minha avó de 90 anos ou, de repente, a mãe do meu filho, né? Quando ele tiver uns 10, 11 anos de idade, como é que eu posso convencer esse público de que eles podem treinar a musculação com segurança, se essa atividade é responsável por deixar os corpos dos fisiculturistas muitas vezes não tão bem vistos assim pela população e também por contribuir para a performance de levantadores de peso, que muitas vezes, ao baterem seus recordes levantando, fazendo levantamento terra, sai sangue do nariz, do ouvido por causa da pressão que aumenta? Como é que eu posso convencer um público que é visto como frágil na nossa sociedade de que eles podem utilizar a musculação para a melhoria da saúde e qualidade de vida? E a única coisa que eu posso afirmar para você é que a musculação, o treinamento de força, né, como é conhecido também, a força muscular é uma das qualidades físicas mais investigadas pela comunidade científica, tanto do Brasil quanto do mundo. Então, cada vez mais vem sendo comprovada a segurança do treinamento da musculação para todos os públicos. E o pior de tudo é, isso que eu estou falando para você não é novidade. Não é novidade para você, você já sabe disso. Mas qual é o abismo que existe entre aquilo que a gente sabe, o que a gente propaga nas nossas campanhas de marketing e aquilo que é entregue ao cliente? E aquilo que a gente entregou ao cliente? Qual é o abismo que existe entre a entrega e a percepção que ele tem com relação ao serviço prestado dentro da sala de musculação? Vamos mergulhar nesse universo? Então vamos começar. O primeiro fator é o posicionamento de mercado da sua empresa. Tá? Quando eu falo de posicionamento de mercado, é como a sua empresa, a sua marca é vista, né? Que espaço ela ocupa na mente do consumidor quando ele pensa na sua marca. Eu vou dar um exemplo bem prático, né? De automóveis. Todo mundo aqui anda de carro. Se vocês conhecem a marca Volvo, né? A Volvo ela tem um posicionamento de mercado como o carro mais seguro do mundo para a família. Tem airbag para tudo que é lado, controles, freios, ABS mais seguro, pneus, enfim, é conhecido como o carro mais seguro do mundo. Compete com a Volvo, a BMW e a Mercedes, só que a BMW ela tem um posicionamento mais esportivo. E não é tão confortável quanto o Mercedes, mas eles investem mais na dirigibilidade esportiva do carro. E o Mercedes, eles investem mais em conforto e em status. Por mais que você, de repente, perceba essas 3 marcas de forma diferente, né? É o que essas marcas procuram investir em termos de posicionamento até hoje. Então, onde é que eu estou querendo chegar? De que forma a sua academia se posiciona no mercado? De que forma o seu cliente percebe a sua academia em termos de posicionamento? Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os processos que você vai criar, plano de marketing, treinamentos que você vai promover para os seus profissionais, tem a ver com o posicionamento de mercado da sua academia. Tá ok? Então, quantos professores você vai ter em sala? Quantos metros quadrados tem na sua sala? Quais as marcas de equipamentos tem na sua sala? Né? Então, se a gente pega aí, de repente, uma classe A, classe socioeconômica A, a gente vai encontrar no mercado 3 ou 4 marcas de equipamentos que reinam dentro das academias. Se a gente vai falar da classe B, outras 3 ou 4 marcas que também são comuns dentro das academias, e nas classes socioeconômicas mais baixas também. Então, quando a gente pega uma academia de ginástica, que no seu bairro, que tem outras academias concorrentes também, que a concorrência não é só quem está próximo, é quem está longe, porque por mais que seu cliente more perto da sua academia, muitas vezes ele deixa de treinar perto de casa para treinar próximo do trabalho, e as pessoas acabam se preocupando só com a concorrência direta, né? E às vezes, quantas vezes eu já perdi alunos que moravam aqui em Jacarepaguá, perto de onde eu dou aula, para poder treinar musculação em Niterói, porque passou em vestibular na UF. Enfim, isso é apenas um exemplo. E ainda mais agora também, né, com todo esse avanço tecnológico das transmissões online, as pessoas podendo contratar o serviço da sua academia através da internet,
a concorrência ela aumentou bastante em termos de espaço, em termos de distribuição. Então, de que forma você vai conseguir diferenciar a sala de musculação da sua academia de toda essa concorrência para que o cliente pense em musculação e acabe associando sempre a sua marca? Então, se você não tiver um posicionamento de mercado muito bem definido, dificilmente você vai conseguir atrair para a sua sala de musculação um público um pouco mais homogêneo e que você possa conseguir justamente fidelizar. Porque a gente sabe que é muito mais caro captar clientes do que fidelizar. O segundo fator é captação versus fidelização. Qual é o mais importante para você? É claro que a gente sabe que quanto mais clientes a gente tiver dentro da academia, melhor. Desde que a gente consiga entregar para esse cliente tudo aquilo que foi prometido, que as expectativas dele sejam atendidas, né? E que todo mês ou toda vez que ele for renovar o contrato dele, ele pense, olha, a quantidade de pontos negativos durante esse período foi muito maior do que os negativos, os positivos foram bem maiores que os negativos, então vale a pena eu renovar o meu contrato. Ou então não. Eu tive muito problema nessa academia esse mês, não está valendo a pena, eu vou testar a concorrência. O que é mais importante? A gente captar ou fidelizar? A gente sabe que a máxima das vendas diz que é 5 vezes mais caro a gente captar mais clientes do que reter aquele que a gente tem. Eu costumo usar o termo fidelizar, porque retenção é uma coisa mais forçada, né? Você está retendo aquele aluno ali, parece que ele está ali sem a vontade dele, embora a gente use muito esse termo nas palestras, nos cursos, eu gosto mais de usar o fidelização, porque essa é uma escolha do cliente, né? Ele escolheu estar na sua academia, está fidelizado à sua marca, à sua sala de musculação. Eu prefiro usar esse termo. Será que a quantidade de cursos que você, gestor, vem fazendo sobre captação de clientes não está sendo muito maior do que os cursos, de repente, para fidelizar clientes? Quanto você vem gastando hoje em dia para captar clientes e quanto você vem gastando hoje em dia para fidelizar clientes? Então, a primeira dica que eu te dou com relação a esse fator é: todo investimento que você faz para captar clientes, você tem que fazer um investimento igual ou superior para poder fidelizar esse cliente dentro da sua academia, inclusive aqueles que já estão lá também. Tá? Nesses anos todos de consultoria, acompanhando academias de pequeno e médio porte principalmente, eu venho percebendo que as pessoas vêm gastando R$1.000, R$2.000, R$3.000 ou até verbas maiores para captação de clientes mensalmente e pouco é feito em termos de processo, em termos de planejamento para fidelizar os clientes que entram dentro da sala de musculação. E por isso a gente tem uma rotatividade enorme dentro das academias. Né? Até porque no Brasil aproximadamente 4% da população pratica exercício físico dentro das academias. Né? De acordo com o Ministério dos Esportes, metade da população brasileira é sedentária, a outra metade pratica alguma atividade física e boa parte dessa população que pratica exercício físico, a maioria faz sem orientação técnica. Por quê? Falta um pouco da gente, né? Enquanto gestor, associação de academias, conselhos regionais, profissionais, falta um pouco aquele espírito de criação de demanda para o nosso mercado. Até porque se a nossa sala de musculação está com a luz ligada, tem professor de plantão e tem equipamento com manutenção preventiva constante, né? Se a gente tem um cliente treinando ou se a gente tem 100 clientes dentro da sala de musculação, o custo operacional vai ser bem parecido. Então a gente precisa ter uma quantidade de clientes ali suficiente para poder bancar o nosso negócio, mas que eles estejam satisfeitos também. Então isso tem a ver com o posicionamento de mercado que eu falei antes e tem a ver também com as ações que você organiza, as ações que você planeja para fidelizar aquele cliente na sala de musculação. Então o conselho que eu dou para você é: antes de pensar em captar cliente, procure saber por que os clientes estão indo embora da sua sala de musculação. Eu tenho certeza que você vai aprender muito mais com essa pesquisa do que ouvindo o que eu estou falando aqui agora. Vamos ao terceiro? Entender a real necessidade do cliente. Se a gente for pensar nas necessidades, né, propagadas por Maslow há muitos anos, a primeira é a necessidade fisiológica, a segunda é a necessidade de segurança, a terceira é a necessidade social, a quarta é de autoestima e a quinta é de autorrealização. Eu costumo dizer sempre nas minhas palestras que as academias, os profissionais atuam muito na necessidade social e de autoestima. E quando uma pessoa entra na sua academia e você pergunta o objetivo dela,
seja através da avaliação funcional ou de uma anamnese que é feita no balcão da musculação, a pessoa sempre vai dizer que quer melhorar a saúde e a qualidade de vida dela, né? Mas ninguém se nega a perder um pouquinho de peso, a ganhar um pouquinho mais de massa muscular. Diversos cursos e palestras a gente assiste falando sobre o espaço ser acolhedor, né? A pessoa se sentir bem naquele meio, enfim. Todas as vezes que a gente tenta levantar a necessidade de um consumidor, de um cliente ou potencial cliente que esteja dentro da nossa academia, o maior desafio que a gente tem é de ouvir aquilo que não está sendo dito. Você consegue ouvir aquilo que não está sendo dito, de fato? Com a experiência que você tem como gestor, como profissional que atuou na sala de musculação, e se você não for um profissional atuante na sala de musculação, que tenha atuado, você já consumiu esse produto musculação. Todas as vezes que um profissional perguntava para você sobre seus objetivos, seu histórico de doença, histórico clínico, enfim, você falava a verdade e tudo aquilo que você precisava falar realmente era dito. Então é isso que eu estou querendo dizer. A gente tem que ouvir aquilo que não está sendo dito. Até porque, gente, quando alguém quer fazer pilates, você entra numa sala de pilates, por exemplo, o grupo ali é homogêneo. As pessoas se interessam pelo pilates porque é uma modalidade. As pessoas que querem fazer, de repente, uma aula de alongamento, não está ali só pela atividade, eles gostam daquela atividade. Tem muita gente por aí dizendo que as máquinas vão acabar, o treinamento funcional vai tomar conta, a musculação vai ser extinta. Não vai. Porque por mais que tenha gente que gosta de correr, fazer pilates, fazer alongamento, tem gente que gosta de fazer a modalidade musculação. Isso é muito fácil de a gente perceber quando a gente vê uma academia pequena, de repente de bairro, que só tem a musculação, que a gente acha que é academia de marombeiro, porque o pessoal só vai para lá para poder levantar peso. Repara como é o comportamento dessas pessoas. Faz um exercício, vai no espelho, verifica a musculatura, levanta um pouquinho a camisa para ver o abdômen. Por mais que a gente ache, de repente, aqui um absurdo de acontecer numa academia tradicional, naquele ambiente ali, isso é válido. Porque as pessoas têm os mesmos objetivos, elas gostam da mesma modalidade. Então, se eu tivesse que testemunhar a respeito disso, eu diria que seria um excelente posicionamento de mercado. Uma academia com uma conduta daquela, atraindo pessoas que gostam daquela modalidade e que se comportam da mesma forma. Só que isso dificilmente vai acontecer dentro de uma sala de musculação em uma academia tradicional, que não tem um posicionamento de mercado bem definido. Então, qual é a real necessidade do seu cliente? Durante esses anos todos, eu venho acompanhando alguns gestores, né, que sonham em fazer uma academia XYZ, que atenda às necessidades, e aí eu começo a perceber que o gestor está planejando uma sala de musculação do jeito que ele gosta. E não do jeito que o cliente, de repente, gosta, do jeito que vai atender às necessidades do potencial cliente daquela região. Então isso é um problema muito grave. A gente acaba caindo naquele conceito de miopia do marketing, né? Que a gente acha que está atendendo a necessidade do cliente, mas a gente tenta atender uma necessidade nossa e depois a gente não sabe por que a sala de musculação não está dando retorno para a gente. E quem criou essa teoria foi Theodore Levy, há muitos anos atrás, e até hoje o artigo escrito por ele sobre a miopia do marketing é lido nas maiores escolas de gestão do mundo. Quarto fator, o processo educacional do cliente. Por que eu estou falando do processo educacional do cliente? Porque muitas vezes a gente recebe o cliente dentro da nossa academia, tenta prestar o melhor atendimento para ele, só que às vezes a gente acha que o melhor atendimento é ser educado com o cliente, cumprimentá-lo sempre que ele chega, né? Oferecer ajuda, mas isso aí não é nem 5% do processo de atendimento ao cliente. Então, quando a gente tem um posicionamento de mercado bem definido e processos bem elaborados para atendimento, a gente vai começar a perceber que a educação é apenas um detalhe. A educação do oferecer ajuda, não é? Então, todo gestor tem medo de perder cliente, né? Mas tem cliente que deixa peso espalhado no chão, embora tenha um aviso ali pedindo para guardar. Tem cliente que não limpa o equipamento após a utilização e deixa o equipamento suado. E muitas vezes os profissionais e os próprios gestores têm medo de repreender esse cliente ou de educar esse cliente sobre o risco dele sair da academia. Só que ele deixa enxergar um ponto interessante. Os outros clientes que se comportam de uma maneira ideal estão observando isso e se sentindo incomodados. Esses clientes vocês podem perder também. Então, o que você prefere?
Perder o cliente que é educado, que é organizado, que limpa o equipamento, deixa a sala organizada, ou perder o cliente que não respeita os avisos? Onde é que eu estou querendo chegar? Dias atrás, num restaurante bem próximo daqui, eu estava com a minha família almoçando e tinha uma mesa muito cheia, né? Ia ter umas 10 pessoas na mesa, com crianças correndo para lá e para cá pelo restaurante inteiro, não só em volta da mesa deles, e as pessoas conversando muito alto, realmente incomodando muito a todos que estavam no restaurante. E teve um momento que eu chamei o gerente e falei para ele, conversa com o pessoal, por gentileza, porque eles estão atrapalhando muito o momento das outras pessoas que estão vindo aqui almoçar em família. Não é? Ele acha, poxa, mas esse pessoal já frequenta aqui há 10 anos, e eu falei, eu frequento há 20. Você vai correr o risco de perder um cliente de 20 anos porque você não quer perder um grupo de pessoas que está incomodando todo o seu restaurante? Então, se você tem medo de demitir um cliente, perca esse medo agora. Porque se você não demite o cliente que é ruim, você dificilmente vai conseguir fidelizar aquele cliente que é o bom. Então, o processo educacional ele começa desde o momento que o cliente pisa na academia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a musculação é a vitrine da academia. Tá? Então, se eu sou uma pessoa que odeia musculação, já pratiquei porque meu médico mandou, mas eu odeio essa atividade, eu vou entrar na sala de musculação e vou olhar, nossa, essa sala de musculação é bem organizada, tem professor orientando, as pessoas limpam o equipamento e guardam. Pô, se essa atividade que eu odeio tanto, nessa academia ela é tão organizada assim, imagina as atividades que eu gosto. E a pessoa começa até a repensar, né, as atitudes dela e começa a repensar suas prioridades, de repente começa a fazer musculação. Tá? Porque se você tem 80 máquinas dentro da sua sala de musculação, o ideal é que por hora você tenha uma pessoa em cada uma delas treinando. E eu sei que isso está muito longe da realidade da maioria das academias. Às vezes as pessoas calculam, de repente, a capacidade ideal, né, de uma pessoa por metro quadrado, né? Já escutei isso muitas vezes, até de consultores, mas se você tem uma sala de 500 metros quadrados, você vai ter 500 pessoas dentro da sua sala? Quantos equipamentos você tem? Qual a variedade de equipamentos que você tem? Qual é a real necessidade que o seu cliente tem? Eduque o seu cliente justamente para ele perceber tudo aquilo que você está propagando para eles através das ações de marketing, deixando esse abismo cada vez mais raso. Então, retornando, o posicionamento de mercado vai influenciar na percepção do cliente, na percepção do profissional também, que vai prestar esse serviço, e através dos benefícios da musculação que a gente vai propagar, a gente vai falar disso um pouco mais à frente, a gente vai conseguir mudar um pouco as expectativas criadas na cabeça desse cliente e a percepção dele através da sala de musculação. Então, eduque o seu cliente desde o início. Se ele, por acaso, não estiver satisfeito com essa educação inicial, com as normas, ele vai deixar a sua academia. E é bom que abra espaço para as pessoas que você realmente deseja atender. Compara a musculação com as outras modalidades. Você vai ver que é bem diferente. Né? A musculação é campeã de reclamação dentro das academias tradicionais. Justamente por ter essa fama de má organização, essa fama de insegurança e essa fama de que muitas vezes os profissionais não conseguem prestar atenção nas execuções dos exercícios como numa aula coletiva. Né? Mas são setores diferentes, né? A dinâmica é bem diferente de uma sala de musculação, de uma aula coletiva, e todo o planejamento que é feito para poder organizar essa experiência do cliente na sala de musculação é fundamental para que ele saia de lá melhor do que ele entrou e com uma percepção melhor da atividade. Repara no seguinte, quando o cliente ele escolhe uma academia para treinar, ele escolhe porque ou ela é maior, ou ela tem mais equipamentos, ou porque tem um professor que trabalhava na outra academia e veio para cá. Ele toma a decisão através desses fatores e não porque a musculação da sua academia é melhor, não porque a atividade, a forma que ela é conduzida na sua academia é melhor. Eles decidem justamente pelos atributos que muitas vezes são mais convenientes para eles. E é nessa hora que a gente, enquanto gestores, né, da sala de musculação, entra com esse processo educacional de normas, dos benefícios, de informações técnicas que possam convencer essa pessoa de praticar musculação dentro da sua academia. O outro fator, que é o quinto fator, é o processo educacional do profissional que está atuando.
Depois de muitos anos atuando em sala de musculação e planejando treinamentos, eu comecei a perceber que as academias treinam seus profissionais de uma forma muito convencional. Onde é que eu estou querendo chegar? É muito comum, né, a gente organizar encontros onde cada profissional orienta um estagiário ou um outro colega, e a gente vai falar sobre temas. Por exemplo, vocês vão apresentar um trabalho sobre prescrição de exercícios para hipertensos, vocês vão apresentar um trabalho sobre biomecânica para lesões no joelho, vocês vão apresentar sobre bioenergética, enfim. E todo esse trabalho, essa apresentação que é feita, muito semelhante ao que é feito na faculdade, muitas vezes não contextualiza todos os fatores que influenciam na prescrição de exercícios, né? Então, por que eu vou apresentar sobre bioenergética se isso já foi feito na faculdade? Por que eu vou apresentar sobre biomecânica se isso já foi feito na faculdade? Agora, isso é muito diferente quando a gente pega, por exemplo, 10 avaliações funcionais reais da nossa academia, né? E a gente coloca exposta, né? Seja por uma apresentação de um PowerPoint ou através de um papel A4 para cada grupo, e cada grupo vai prescrever exercícios para aquela avaliação funcional. Então, por exemplo, eu, Fábio, 40 anos de idade, com excesso de peso, estou dando só exemplo, estou dizendo que isso é verdade, tá, gente? Todas as minhas características ali, tá? Então a gente tem 3 propostas. Vamos prescrever para o Fábio que quer treinar 2 vezes na semana, o Fábio que quer treinar 3 vezes na semana e o Fábio que quer treinar 5 vezes na semana. E essa prescrição, todo mundo vai ter que levar em consideração a bioenergética, a fisiologia do exercício, a biomecânica, os métodos de treinamento, as ofertas que a academia tem em termos de aulas, né? Que esse treinamento de prescrição é muito feito dentro do setor de musculação. Como vai ser a prescrição de treinamento aeróbico do Fábio? Porque geralmente a sala de treinamento cardiopulmonar é atrelada à musculação, embora não seja treinamento de força. Quem toma conta dessa sala, quem monitora e quem prescreve para essa sala é o professor de musculação que está de plantão? É ou não é? Não é verdade? Então, se reparar bem, a musculação é prescrita toda arrumadinha, com as evidências científicas, e a prescrição aeróbica é feita, não vou dizer o termo mais largado, mas com não tantos critérios assim como na musculação, né? Por exemplo, 20 minutos de caminhada, musculação, mais 20 minutos de bike, por exemplo, uma prescrição que poderia ser mais aprimorada da mesma forma que é feito na musculação. Então, quando a gente treina os nossos profissionais reproduzindo muitas vezes aquilo que é feito dentro da universidade, dificilmente a gente consegue atender uma necessidade real que está dentro da nossa sala de musculação, do nosso mercado, né? E quando a gente vai treinar esses profissionais para prescrever, a gente tem que inserir também nas mentes dele a cultura da nossa empresa, aquilo que a gente quer que o cliente perceba, porque os nossos profissionais vão passar isso para os nossos clientes. Lembra do posicionamento de mercado? Ele entra aqui. Então, tudo isso que a gente passa para os nossos profissionais, que a ciência traz para a gente a atualidade, que a faculdade prepara esse profissional, tem que ser trazido para dentro do nosso universo, da nossa marca. Marca esta que criou uma expectativa, ajudou a criar uma expectativa na mente do cliente. E será que realmente existe um abismo entre o que a gente propagou e aquilo que ele percebeu? Será que a gente está conseguindo reduzir esse abismo, deixando ele um pouquinho mais raso? Enfim. Então, o processo educacional da parte técnica, eu já dei um bom exemplo para vocês de como pode ser feito. Agora, quanto que vocês investem de treinamento do ponto de vista de atendimento e processos? Onde esse plano de treinamento está inserido no plano estratégico da sua empresa, de acordo com a nossa sazonalidade, com as estações do ano? Pega o gráfico da sua academia de faturamento, de entrada e saída de alunos, vocês vão ver que existe uma diferença grande entre as estações, né, do ano. Todas as consultorias que eu já prestei de academias de pequeno porte e médio porte, se eu fosse comparar os gráficos, eles seriam bem semelhantes, né? As pessoas entram um pouco mais em janeiro, fevereiro, por causa do carnaval. Passa o carnaval, tem uma queda. Aí chega no inverno, fica um pouco mais vazia a academia. Chega lá para outubro, novembro, começa a encher um pouco mais. Onde você insere o treinamento da sua equipe nessa sazonalidade?
Eu sei que você faz, muitas vezes. Cria campanhas de marketing quando a academia está um pouco mais vazia, cria diversas promoções, mas será que quando esse cliente novo entra na sua academia, ele está realmente percebendo aquilo que você está fazendo por ele? Ele entrou para aproveitar uma promoção. Isso que você está entregando para ele está de acordo com a sua marca? Porque quem vai entregar é o profissional. Uma mania também que a gente tem é de pagar curso para profissional. Né? O que seria pagar o curso? Eu vou pagar, de repente, um congresso para o Renato ir, um simpósio para a Manuela ir. E o que é feito com esse conhecimento? A atualização profissional ela é uma obrigação do profissional. Embora a empresa possa contribuir bastante, mas de acordo com o interesse dela. Então, eu vou dar uma dica para você. Evita pagar cursos sobre hipertrofia muscular, treinamento funcional, emagrecimento, porque o profissional de educação física já corre atrás disso, são as atividades do momento. Né? Se entrar um hipertenso, um diabético, uma pessoa que teve um aneurisma, uma pessoa que fez bariátrica, o seu profissional consegue atender esse público? Então, se você tiver que investir em algum treinamento, em algum curso, invista sempre naqueles ligados a populações especiais. Por quê? Quando aparece um cliente que não tem problema nenhum de saúde dentro da sua academia, o seu professor que se interessa por hipertrofia, emagrecimento, treinamento funcional, vai conseguir trabalhar com esse cliente de forma tranquila. Agora, se surgir por acaso alguém que é portador de alguma doença, alguma necessidade especial, enfim, a sua equipe está apta para isso. Então, se você tiver que investir em algum treinamento que seja externo ou que você, de repente, queira trazer para dentro da sua academia para treinar, invista nas populações especiais. Tá? E outra, vou dar uma dica também, segunda, com relação a isso. Se você pagou, de repente, um congresso para o seu profissional, peça para que ele, no máximo 2 finais de semana depois, dê uma palestra para toda a sua equipe sobre tudo aquilo que ele viu de novo nesse congresso. Essa é uma das formas que você tem de ter retorno para a sua academia. Porque se você pagou lá R$500 para ele assistir aquele congresso e ele adquiriu aquele conhecimento todo, e você tem 1.000 alunos dentro da sua academia e no horário dele 30 pessoas estão treinando, ele vai influenciar tecnicamente 30 pessoas. Agora, a partir do momento que ele dá uma palestra para toda a sua academia, todos os seus profissionais, esses profissionais vão influenciar todos os seus 1.000, 1.500 alunos. Tá ok? Então, esse processo educacional técnico e de atendimento ao cliente tem que ser feito com frequência. Por quê? Porque o seu professor não trabalha só na sua academia. Então, se ele trabalha em mais 1 ou 2 academias com posicionamento de mercado bem diferente da sua, os métodos de trabalho, os procedimentos vão ser diferentes. E corre o risco dele reproduzir um método de trabalho de uma outra academia dentro da sua. Então, quanto mais frequente for esse treinamento, mais fácil é para ele atender de acordo com o que a sua marca vem prometendo para o seu cliente. Tudo bem? O outro fator, que é o sexto, né, é a segurança e a eficácia do treinamento de musculação dentro da sala. Tem muita gente que gosta tanto da musculação a ponto de falar mal de outras atividades, tá? Pela internet, ao vivo, enfim. E boa parte das pessoas que treinam musculação há muito tempo, não só clientes como profissionais também, condenam a junção de outras atividades dentro da sala de musculação, como treinamento funcional, por exemplo. Mas a gente pode sim agregar uma tendência, né? Agregar valor através da tendência dentro da sala de musculação, mas com segurança, mas isso só é feito através de procedimentos bem delineados. Onde é que eu estou querendo chegar? Às vezes você entra numa sala de musculação, tem uma pessoa fazendo um exercício conjugado, né? Que é o superset que a gente fala. Faz uma cadeira adutora, aí da cadeira adutora vai fazer um agachamento em cima do bozu ou de alguma outra superfície instável, mas no meio do corredor. Como a musculação ela tem clientes que não são homogêneos, né? A heterogeneidade dentro da sala de musculação é muito grande, nem todo mundo que está transitando por ela tem o discernimento necessário para poder avaliar uma situação de risco. E às vezes coloca em risco a pessoa que está fazendo esse exercício conjugado e muitas vezes essa pessoa que também não tem essa noção. Então é obrigação nossa, enquanto profissional de educação física, enquanto gestor da sala de musculação, planejar toda essa experiência para ficar seguro para todo mundo. Se vocês repararem bem, por exemplo, a Gold's Gym, né, que é uma academia
famosa dos Estados Unidos, até por ser o berço dos fisiculturistas, né, no passado e até hoje, ser considerado como a meca do fisiculturismo, eles já colocam dentro da sala de musculação estações funcionais, mas que as pessoas só podem praticar aquele tipo de exercício naquela estação. Se você está fazendo um trabalho, de repente, conjugado de um aparelho com o outro, a sua obrigação é utilizar os equipamentos de treinamento funcional dentro daquele espaço. É uma forma que você tem de agregar valor, né? Juntar uma tendência do mercado com uma atividade que já é consolidada e muitas vezes carro-chefe da sua empresa com segurança. Mas para isso, esses procedimentos têm que estar nas normas disciplinares dos clientes, bem claro para eles, e enraizado na cabeça dos seus profissionais para que eles propaguem isso. Ou seja, todo mundo tem que estar falando a mesma língua. Ok? Então prestem bastante atenção quando eu falo de segurança e eficácia. A eficácia é o seu cliente atingindo o objetivo dele. A segurança está ligada à eficiência, ao processo, em como a gente vem organizando isso tudo dentro da sala de musculação. Sétimo fator, o aprimoramento do gestor e a retenção de clientes, né? Qual é a relação que existe entre o aprimoramento do gestor com a retenção de talentos dentro da academia? A sala de musculação, né? A musculação em si ela é o setor que tem a menor remuneração dentro da academia, justamente pelo custo operacional ser elevadíssimo, né? Quantidade de professores que você tem que colocar por hora ali, enfim. Isso acaba justificando muito uma hora-aula mais baixa do que de outros setores, como a coletiva, por exemplo. Então, como é que a gente vai conseguir reter um talento dentro da sala de musculação? Eu costumo dizer que a sala de musculação é como se fosse um hospital aceitando um plano de saúde, né? numa emergência. Então, você chega ali, você vai ser atendido por um professor que está no plantão. O meu sonho no futuro é que uma pessoa chegue outro dia no trabalho e leve um atestado, né, do profissional dizendo o seguinte: olha só, eu sou hipertensa, né, mas ontem eu faltei nesse horário aqui porque o profissional que é especializado em hipertensão, que é o meu problema, só podia me atender essa hora. E nós, enquanto profissionais de saúde, que somos, né, reconhecidos, podemos atestar isso, né, enviar esse documento para que ela apresente e abone a falta dela no trabalho dela. Esse é o meu sonho. Mas muitas vezes vai chegar dentro da sala de musculação uma pessoa que tem algum problema de saúde para ser atendida, e o profissional que está ali, muitas vezes, aqui no Rio de Janeiro, a gente chama de um profissional mais cascudo, né, mais experiente. Muitas vezes o profissional que está ali não é tão experiente. Porque o profissional que é mais experiente, ele quer ganhar mais, ele migra da sala de musculação muitas vezes para as aulas coletivas e também para o personal training, que é a atividade que traz uma remuneração maior por hora, né, do profissional, e ele acaba abandonando a sala de musculação. Então é raro a gente encontrar hoje na sala de musculação, ganhando hora-aula de sala de musculação, um profissional que seja experiente, né, e tecnicamente muito bem desenvolvido para atender qualquer público. E por que isso acontece muitas vezes? Não é só porque o valor de hora-aula ali é menor, é porque muitas vezes quem está responsável diretamente pela gestão daquele setor não vem acompanhando o mesmo nível de desenvolvimento desse profissional. Onde é que eu estou querendo chegar? Nós, enquanto gestores, nós exigimos do profissional que ele se aprimore cada vez mais, que ele faça todos os cursos que sejam ligados à área dele. Que se ele trabalha com emagrecimento, e ontem mesmo foi publicado um artigo científico sobre isso, a gente quer que esse profissional já tenha lido. E nós, enquanto gestores? Qual foi o último curso que a gente fez de gestão? Qual foi o último congresso que a gente foi sobre gestão e marketing para o mercado fitness? Então, o profissional que é gerenciado por um coordenador ou pelo proprietário da academia, ele percebe quando esse gestor está andando no mesmo nível dele em termos de capacidade. Tá? Ele, capacidade técnica, do ponto de vista técnico de fisiologia e biomecânica, e o gestor do ponto de vista gerencial. Então, quando esse profissional aqui percebe que o gestor ele exige muito mais do que ele se aprimora, essa liderança cai um pouco, essa percepção de liderança acaba caindo um pouco mais. Então a recomendação que eu te dou, gestor, é esteja sempre muito mais bem preparado na sua área de atuação do que o seu melhor profissional, que aí sim você vai conseguir ser um líder muito melhor. Quando eu falo isso é frequentar os melhores congressos de gestão, cursos de gestão da nossa área, né, porque eu já estou nessa área há algum tempo, eu percebo quando eu organizo um curso relacionado a hipertrofia e emagrecimento, trago uma estrela para dar aula, por exemplo, o curso lota.
Mas quando a gente vai organizar um curso de gestão, dificilmente a gente consegue montar uma turma razoável, né? Basta a gente ver, por exemplo, a lotação de um congresso do Arnold Conference, por exemplo, né? Do Arnold Classic, quando é organizado aqui no Brasil, quantas pessoas se matriculam nos cursos técnicos e quantas pessoas se matriculam num evento de gestão. Então, se a gente não conseguir equilibrar isso, dificilmente a gente vai conseguir levar o nosso negócio para um patamar superior, né? Nós somos o segundo maior mercado do mundo, somente o quarto em número de clientes. Então, isso não é por causa da capacidade técnica dos nossos profissionais. Está faltando na gente uma atitude maior para criar demanda para o nosso mercado. E isso exige muito conhecimento. Eu não quero que você entenda assim, o Fábio está de repente me criticando porque eu estou estudando pouco. Não, não é isso. Eu sei que você estuda bastante. Mas agora vem a dica. Estude bastante e mostre para seus profissionais que você se prepara tão bem quanto eles ou até mais. E aí sim vai facilitar bastante o processo de retenção de talentos dentro da sua academia. Eu falo isso não por uma comprovação científica, mas por perceber isso na prática ao longo desses anos, né? Eu, enquanto professor, admirando as pessoas que me coordenaram e muitas vezes também deixando de admirar aqueles que organizavam o meu setor justamente pela falta de capacidade técnica do ponto de vista gerencial. Ok? Então, aprimore-se sempre, mas nunca esqueça, mostre para a sua equipe que você está tão capacitado quanto eles, principalmente na sua área. O próximo fator é o envolvimento do time, né? Para a gente poder lotar a nossa sala de musculação, a gente não pode ter só o professor de musculação falando sobre a atividade. A recepção, o setor de vendas da sua academia tem que mostrar a essencialidade da musculação. Você já treinou tecnicamente a sua recepção para falar sobre a musculação? Sobre os benefícios da musculação? Eu não quero que você faça um PowerPoint com anatomia, biomecânica, fisiologia, células, não é isso. É você treinar a sua recepção para falar de musculação, mostrando a essencialidade dela na vida de todo ser humano. Porque se a gente não mostrar a essencialidade da atividade, dificilmente o cliente vai perceber que ela é essencial. Lembra o que eu falei antes? Aquilo que a gente prega, aquilo que é entregue ou percebido, existe um abismo muito grande, né? Quando eu dou palestra, às vezes, de musculação e falo que a musculação é benéfica para a infância, às vezes eu vejo médicos na plateia dizendo não, porque a musculação ela atrapalha o crescimento. Não tem nenhuma evidência científica que fale sobre prejuízo no crescimento de crianças através da prática de musculação. Muito pelo contrário, eu lembro que em 1999 foi publicado aqui no Brasil o livro do Fleck, né, que é um Fleck e Kramer, Fundamentos do Treinamento de Força Muscular, que é um livro clássico na nossa formação de treinamento de força. Esse livro foi publicado aqui em 1999. 1999, para ele ser publicado aqui, é porque ele foi publicado em 96, 97 lá fora. E se ele foi publicado em 96 e 97 lá fora, as evidências científicas que esses autores utilizaram foram de 94, 95, 96. Ou seja, há mais de 20 anos vem sendo publicado pelo mundo os benefícios da prática de treinamento de força para crianças e adolescentes. Lembra quando eu falei do levantador de peso que ao bater o recorde sai o sangue pelo nariz e pelo ouvido? O problema está na modalidade ou na forma que ela é feita. Eu trabalhei com treinamento de alto rendimento durante muito tempo. Se eu tiver que elencar aqui os problemas que eu já vi acontecendo nas competições de diversos outros esportes, né? Esse sangue que saiu no nariz do atleta é praticamente quase nada perto do que eu já vi por aí. Então, o problema não está na modalidade, o problema está em como ela é praticada, em como ela é conduzida. Agora, a pergunta que eu faço para você é, se chegar uma avó de 90 anos com uma mãe, né, com a sua filha de 50, e essa filha de 50 chega de repente com a filha de 16 anos na sua academia, a sua equipe de vendas consegue mostrar o real valor da musculação na saúde e qualidade de vida desses três públicos? Vou fazer uma pergunta melhor ainda. O seu profissional de musculação, seu professor, consegue fazer isso de forma criteriosa? Porque ele sabe que realmente faz bem, mas ele sabe explicar isso para o público leigo? Então você tem que inserir também essa forma de explicar, essa forma de comunicação no processo educacional do seu profissional. E como a gente está falando de envolvimento do time, eu falei só da recepção. E acontece muito dentro das academias de ginástica,
o proprietário virando, ó, vamos lançar uma atividade nova, né? Uma turma nova de spinning ou uma turma nova de cross-training. Os professores de musculação, por favor, divulgando essa aula aí a todo momento que precisa lotar aquela aula. Até porque o professor está numa sala de aula coletiva que tem uma quantidade X de metros quadrados, luz acesa, ele está ali sozinho para atender todo aquele público que vai fazer a mesma atividade, né? Então, você precisa de uma quantidade mínima de clientes dentro da sala, certo? Menos que isso, não vale a pena ter aquela aula. A gente tira ela da grade. Na musculação, a gente não tem como fazer isso. Né? Se eu tenho 2 clientes treinando, eu tenho que deixar a academia aberta. A não ser que a gente comece a perceber realmente uma queda muito grande de movimento naquele horário, a gente tenha que fechar a academia na parte da tarde, no horário do almoço, enfim, como é feito em algumas cidades. Só que eu vejo muito mais professores de musculação fazendo a propaganda das aulas coletivas do que os outros setores fazendo propaganda da musculação. Tá? Eu não estou querendo dizer que isso seja feito no Brasil inteiro, no mundo inteiro, não leve isso como uma crítica pessoal. Mas pelos lugares que eu já passei, é praticamente uma cultura a musculação ser o centro de distribuição, né, dos clientes para as outras atividades, mas as outras atividades não divulgam a musculação e os benefícios dela com a mesma intensidade e a mesma frequência que é feito dentro da sala de musculação na situação inversa. Tá? Então, quando eu falo do envolvimento do time, hoje a gente está falando de musculação, né? Mas isso serve para todas as modalidades. Né? Se você vai lançar uma turma nova de pilates, o professor de spinning, de alongamento, o professor de musculação tem que bater nessa tecla. Né? Se você vai lançar, de repente, um produto novo dentro da sala de musculação, todo mundo tem que estar envolvido nesse processo. E se você vai lançar um produto novo que envolva só a parte nutricional e de fisioterapia, todos do time também têm que estar envolvidos nesse processo. O que eu estou querendo te passar é, será que os outros setores indicam a musculação com a mesma intensidade que a musculação indica os outros setores? Eu vejo muito isso acontecendo quando o professor milita nas duas instâncias, nos 2 setores, ou 3, inclusive. Tá? Então, assim, eu não quero que você entenda que eu esteja taxando, de repente, as academias de desvalorizarem a musculação. Mas, na prática, acontece muito semelhante a isso que eu estou falando. Eu estou falando isso porque eu já trabalhei em academias de pequeno porte, em bairros de classe econômica bem baixa, e já trabalhei também em academias de classe média e em academias de classe A, e eu vejo que isso acontecendo com muita frequência, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se acontece na sua cidade. Se não acontece, ponto para você já. Se por acaso estiver acontecendo, repense essa prática, ok? O 9º fator é o marketing aplicado à musculação. Quando eu falo de marketing aplicado à musculação, eu falo principalmente da criação de demanda, né? De trazer clientes para dentro da sua sala de musculação. Vou dar um exemplo muito prático. Corrida de rua. Né? Tem uma marca de tênis que organiza o circuito das estações, né? Que cada estação do ano tem uma etapa da corrida e você recebe uma medalha num formato que, quando você junta as medalhas das 4 estações, você forma uma mandala, certo? Aquela empresa, aquela marca, ela não é especializada em evento esportivo, ela é especializada em tênis, camisas, squeeze, viseira, boné, equipamentos. Então, quando eu organizo um circuito de estações, eu praticamente obrigo, né, as pessoas a fazerem as 4 provas para poderem completar a sua mandala. Então, se a pessoa precisa correr as 4 estações para completar a mandala, essa pessoa precisa treinar para todas as estações. E se ela tem que treinar para todas as estações, ela precisa ter um tênis bom, ela precisa ter um short, ela precisa ter uma camisa, enfim. O que essa marca fez? Ela criou demanda para os seus produtos. Então, quando essas pessoas que participam dessas provas pensam em comprar algum material esportivo, a chance delas lembrarem dessa marca é muito maior do que a do concorrente, que também já vem planejando ações semelhantes. Então, cada marca que tem o seu posicionamento vai conseguir ocupar um espaço na mente do consumidor para atraí-lo para aquela tribo. E como isso é feito dentro das academias, em termos de criação de demanda? Como você cria demanda dentro da sua academia? Né? Porque tem muita gente hoje em dia que faz curso de marketing digital, porque o digital, não vou dizer que ele esteja na moda, ele veio para ficar, mas a base do serviço, que é o marketing de serviços, vem sendo deixado de lado, muitas vezes, por algumas empresas. O marketing de relacionamento
vem sendo deixado de lado, vem sendo feito muitas vezes só nos meios digitais, nos canais digitais, e muitas vezes dentro da academia a gente acaba abandonando. O marketing de conteúdo, muitas vezes as academias terceirizam a produção de conteúdo e muitas vezes, quando a gente compra um conteúdo pronto, é muito semelhante sendo publicado por aí. Então o conselho que eu te dou é: planeje o marketing da sua empresa de forma que vocês sejam únicos, né? Através do marketing de serviços, tentem traduzir ao máximo aquilo, o espírito da academia de vocês, a missão da academia de vocês, para que o cliente realmente consiga reduzir esse abismo entre aquilo que é propagado e aquilo que é percebido. Através do marketing de relacionamento, tenha relacionamento com o seu cliente a ponto dele conseguir indicar outras pessoas com base na confiança, porque você pode gastar, gente, você pode gastar a verba que for R$10 mil por mês com publicidade digital para captar mais clientes. Mas mesmo que a sua academia não estivesse nas redes sociais, se um cliente vira para o outro e fala assim para um familiar: pode ir lá nessa academia, porque eu sou crítico pra caramba, então se eu gostei dessa academia, eu tenho certeza que você vai gostar. Essa indicação vai ter um peso muito maior do que qualquer dinheiro que você invista de publicidade nas redes sociais, tá? Só que o marketing de relacionamento ele precisa ser planejado, de acordo com a sua sazonalidade também. O marketing de conteúdo ele vem para educar o seu público sobre os benefícios das atividades. Quais são os benefícios da musculação para o cliente? Quais são os benefícios da prática da musculação com outra atividade, como a natação, por exemplo? Como o idoso ele pode se beneficiar da prática da hidroginástica, que é uma atividade que trabalha bem a parte cardiopulmonar, mas muito pouco a parte óssea, né? Quais são os benefícios que tem desse combo, dessa prática? E você conseguir trazer os seus clientes da hidroginástica para a sala de musculação e você conseguir levar os seus clientes da sala de musculação também para a hidroginástica. Então, quando eu falo de marketing, estou falando muito superficialmente aqui para você, tá? Eu estou falando de um plano de pelo menos 6 meses a 1 ano. Eu não falei aqui nem 0,5% do que é necessário para poder consolidar a sua marca na mente daquele consumidor. Tá? Então isso tudo, gente, influencia na lucratividade dentro da sala de musculação. E a última dica que eu vou dar para você agora, o último fator, que tem muito a ver com o marketing de conteúdo e que hoje, né, veio para ficar junto com os canais digitais, junto com o marketing digital, é formar parcerias valiosas. Dentro da sala de musculação, a gente tem gente que quer emagrecer, tem gente que quer ganhar massa muscular, tem gente que quer melhorar a parte óssea, tem gente que quer melhorar a autoestima, enfim. E não é simplesmente você treinar musculação, né? Para que todo treinamento dê certo, seja ele aeróbico ou treinamento de força, a gente precisa ter um trabalho em conjunto sendo realizado por fora, porque senão a culpa acaba caindo na gente. Vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa tem 40 anos de sobrepeso e vai treinar numa academia, para aquele trabalho de musculação dar certo, essa pessoa tem que fazer uma dieta bem planejada. Ela tem que ter ido no médico verificar as suas taxas hormonais, as suas enzimas, enfim. De repente até um psicólogo para ver se ela está bem mentalmente para poder se dedicar nessa nova jornada, que é cuidar da própria saúde. Mas o nutricionista e o médico são essenciais. Por quê? Porque se os hormônios não estiverem equilibrados, né? E se a dieta não tiver sido bem planejada, se a pessoa estiver seguindo uma dieta da moda, da internet, enfim, se não estiver adequada para ela, não adianta oferecer a melhor experiência para ela, porque o resultado não vai chegar. Mas, Fábio, a pessoa tem necessidade, muita necessidade social, de interagir. Eu entendo, mas essa pessoa está dentro de uma academia, tá? Ela vai conseguir fazer amizade, ela vai ter o acolhimento do profissional, mas se ela se olhar no espelho e ver que nada mudou, dificilmente a gente vai conseguir fidelizar aquele cliente. E a gente vai ter que fazer o quê? Gastar mais dinheiro para captar outros. Estou certo ou estou errado? Então, formar parcerias valiosas, não falo disso, até para a criação de conteúdo, né? A gente já começou a mudar bastante isso no mercado, através das lives com professores e médicos, lives entre professores e nutricionistas. Leva um médico para a sua academia, quando essa situação da pandemia melhorar, ou se não puder levar ele lá, faça uma live com o médico para explicar a importância da regulação, né, hormonal para ter resultados com a musculação. Leva o nutricionista, faça uma live com ele, ou leve na sua academia quando acabar a pandemia, para ele falar sobre a importância da alimentação para a pessoa ter resultado com a musculação. Junta todos esses profissionais, isso é uma equipe multidisciplinar.
Se o cliente não souber todos os fatores que influenciam no processo de resultado, dificilmente ele vai conseguir chegar lá e o maior prejuízo vai ser dele e depois o seu. Então, fica essa dica, forme parcerias valiosas, né? Porque eu vejo muitas academias de grande porte fazendo parceria com banco, com restaurante. Procura fazer parcerias com outras áreas da saúde e que complementem o trabalho de vocês. Tá ok? Queria agradecer muito você, né, por ter investido o seu tempo, né, assistindo aí aproximadamente 1 hora eu falando pelos cotovelos. Espero que você tenha percebido aqui o amor que eu tenho pela musculação e a necessidade que eu tenho de propagar ela pelo mundo, os benefícios que ela pode oferecer para todos, né, no nosso país. A gente sabe que hoje em dia a musculação é uma atividade um pouco mais monótona do que as outras, não é tão prazerosa muitas vezes para as pessoas que gostam de fazer atividade coletiva. Mas acredite, tem muita gente que encontra na musculação um momento terapêutico para que ela fique ali pensando na vida, treinando aquilo que ela gosta. E você pode fazer parte disso. Você pode ajudar enquanto gestor, professor de musculação. Você pode ajudar as pessoas a viverem muito melhor através da prática de musculação. Obrigado pelo convite, pelo evento. Quem quiser entrar em contato comigo aqui na apresentação pode seguir o meu Instagram, Fábio Cantizano, ou da minha empresa, que é GCap Marketing, né? @GCap Marketing, @Fábio Cantizano. Tem meu WhatsApp aí na apresentação, quiser entrar em contato comigo para a gente bater um papo. Até a próxima. Um grande beijo para todos. Este é o Life Fitness Digital Experience 2020. Não se esqueça de dar sua nota para essa palestra no botão abaixo do vídeo. Os palestrantes disponibilizaram o conteúdo para download. Aproveite para ver outros conteúdos desse canal ou continue navegando pela plataforma. Você pode voltar, ver, rever e compartilhar esta experiência até o dia 26 de dezembro de 2020. Aproveite!